Olá, meninos, meninas, meus amores. Aqui com vocês, o professor Trico. A gente vai trabalhar hoje o sistema reprodutor humano, tá certo? Nós vamos falar sobre o sistema reprodutor humano, começando pelo sistema reprodutor masculino, ó. Começando pelo sistema reprodutor masculino. Para a gente começar essa aula, vamos dar uma visão geral para vocês do sistema, tá? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro, uma visão geral. A gente tem aqui um esqueminha, tá? Na nossa lousa, eletrônica aqui, claro. Nós temos aqui o sistema reprodutor masculino. Eu queria que você observasse alguns detalhes importantes. Aqui a gente tem a visão lateral, tá? E aqui a visão frontal. Tudo bem? O sistema reprodutor masculino, ele é formado pela bolsa escrotal ou escroto. A bolsa escrotal ou escroto mantém os testículos afastados da cavidade abdominal, tá? Depois a gente vai anotar esses pontos principais aí, tá? Aí você tem os testículos, tá? São dois testículos, né? Tudo bem? Mantidos os dois dentro da mesma bolsa ou a bolsa escrotal ou escroto. Em cima dos testículos existe aqui o epidídimo. Então, são dois epidídimos, um em cima do testículo, o outro em cima do outro. A partir dos epidídimos partem os chamados canais deferentes. Os canais deferentes vão se encontrar aqui nessa região, e vão formar a uretra, tá? A uretra que vai percorrer o interior do pênis e vai desembocar no exterior, tá certo? Muito bom. Na passagem, tá, dos canais deferentes, tá certo? Existem algumas glândulas, tá? Existem as vesículas seminais, tem uma vesícula seminal, aqui estão as vesículas seminais, e a próstata, que está aqui, ó, tá? E a gente vai falar sobre a função de cada uma dessas estruturas agora, tá? Tudo bem? Mas eu queria que você tivesse primeiro essa visão geral. Existe uma outra glândulazinha também, tá? Tem uma outra glândulazinha que eu queria que você observasse, tá? Tudo bem? Deixa-me só apagar isso aqui, tá? Essa é uma outra figurinha. Eu queria que você visse que tem uma outra glândulazinha aqui, ó. Opa! Olha eu fazendo coisa aqui, arte aqui, tá vendo? Olha só, tá? A gente vai se achando aqui, tá, gente? Não se preocupa, não. Olha só. Existe uma outra glândulazinha que fica aqui nessa região, ó. Tá vendo? Na base do pênis, que é a chamada glândula bulbo-uretral. E a gente já vai falar sobre a função de cada uma dessas estruturas. Mas observe bem, vesícula seminal, e aqui a próstata, tá? E essa glândulazinha bulbo-uretral. São algumas glândulas que a gente pode chamar de glândulas anexas ao sistema reprodutor, tá? Então a gente vai começar de fora para dentro, tá? Tudo bem? Então a gente começa pela bolsa escrotal. Você pode também chamar de saco escrotal ou simplesmente escroto. Ela serve para quê? Ela serve para manter os testículos afastados da cavidade abdominal, tá? Tudo bem? Então ela vai conter os testículos e mantém os testículos afastados da cavidade abdominal. Mas por quê? Em função da temperatura. A temperatura vai ficar 1 a 2 graus menor do que a do corpo, tá? Essa temperatura é mantida 1 a 2 graus menor do que a temperatura corporal, porque é a temperatura ideal para a produção do espermatozoide, tudo bem? Olha só. E aí você vai ter os dois testículos. Bom, você, é claro, se for homem, né?
Os testículos. Os testículos servem para quê? Bom, os testículos eles vão produzir... vamos voltar só um pouquinho aqui que eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês, tá? Antes da gente colocar ali, tá certo? Eu gostaria de colocar um detalhezinho para você. Repare aqui, nessa figurinha aqui, ó, tá? Nessa figurinha aqui, ó. Repara nela, ó. Aqui estão os testículos, tá? Tá vendo? Tá? Logicamente que isso é uma cor fantasia, tá vendo essa parte azulzinha aqui, ó? Essa porção azulzinha que tem aqui, ó, que tá marcadinha, tá em azulzinho, são uns tubinhos enovelados, tá certo? São tubinhos enovelados onde vai haver produção de espermatozoide, tá? Tudo bem? São os chamados túbulos seminíferos. E entre esses tubos tem um tecido, tá? Chamado de células de Leydig, tá? Ou células intersticiais. Olha só. Então, os testículos, eles têm duas regiões, ó. São duas regiões? Duas regiões. Tem os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são aqueles tubinhos enoveladinhos. Ali vai acontecer produção de espermatozoides. Os espermatozoides vão ser produzidos no interior desses tubinhos. Tá? Tudo bem? Essa é uma primeira região. E entre esses tubos, né, esses tubinhos que existem aí, existem as células intersticiais. Células intersticiais. Antigamente chamadas de células de Leydig, mas você pode encontrar ainda com esse nome, melhor colocar, né? Mas para que serve isso aqui? Isso aqui vai produzir uma substância extremamente importante para vocês, homens, ou para nós, homens. A testosterona, que é o hormônio masculinizante. Muito bom. Só cuidado com uma coisa. Os túbulos seminíferos vão mandar os espermatozoides para o interior de onde? Vão mandar o espermatozoide para o interior dos epidídimos, que também são em número de 2. Nos epidídimos, o que acontece? Acontece o armazenamento e a maturação do espermatozoide. Armazenamento e maturação do espermatozoide. Beleza? Então, o testículo vai produzir, os túbulos seminíferos vão produzindo e vão mandando para o epidídimo, vai armazenando e acontecendo a maturação deles ali, tá certo? As células intersticiais ou células de Leydig vão lançar testosterona no sangue, isso é importante, tá? Essa testosterona vai ser lançada no sangue. Não sai pelo canal deferente? Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Tá? A testosterona vai ser lançada no sangue. Tá certo? Muito bom. Aí vem os dois canais deferentes. Os canais deferentes são os canais de saída do espermatozoide, tá? São os canais de saída, servem para a saída dos espermatozoides ali de dentro dos epidídimos. Tudo bem? Onde que os canais deferentes vão desembocar? Vão desembocar na uretra, tá? Eles vão acabar desembocando na uretra. Beleza? E eu falei para vocês, ó, no caminho ali existem duas glândulas importantes. Existe ali a vesícula seminal e a próstata. A vesícula seminal e a próstata vão liberar o chamado líquido espermático. Elas produzem o líquido espermático. Esse líquido espermático vai banhar e nutrir o espermatozoide. Então, esse líquido aqui banha e nutre os espermatozoides, tá? Olha só. Beleza? Detalhe. Um detalhe importante.
O líquido mais os espermatozoides, tá? A gente chama de esperma, tá? O líquido mais o espermatozoide vai ser chamado de esperma. Esperma ou sêmen. Tá certo? Então, o esperma ou sêmen é o líquido junto com o espermatozoide. Esse líquido também vai servir como meio para o espermatozoide poder nadar, tá? Tudo bem? Isso vai ser o meio de natação dos espermatozoides. Esse líquido aqui, ele vai ser rico em substâncias como, por exemplo, frutose. A frutose que vai servir como elemento como fonte de energia para os espermatozoides usarem para conseguir bater o seu flagelo. Tudo bem? Então aí, ó, na sequência é isso, ó, tá? Testículo, epidídimo, canal deferente, chegamos aqui na vesícula seminal e na próstata. Aí nós vamos chegar, tá? Vamos passar para esse outro ladinho aqui da lousa, vamos pegar aqui aí vamos chegar na uretra. A uretra é o canal de saída do espermatozoide para o exterior, né? É o canal de saída do espermatozoide. Agora a gente já pode mudar. Vamos colocar sêmen ou esperma, né? Para o exterior. Então agora a gente já pode chamar de sêmen, porque já tem as duas coisas ali, né? Tem o líquido espermático misturado com o espermatozoide, tá? Beleza. Pessoal, a uretra vai percorrer o interior do pênis, mas na base do pênis, existe a chamada glândula bulbo-uretral. Bulbo-uretral. A glândula bulbo-uretral, ela vai produzir uma secreção, ela libera uma secreção para limpeza e lubrificação da uretra. Isso vai facilitar a saída do sêmen. Porque a gente não pode esquecer, olha só, o que a gente não pode esquecer é que a glândula bulbo-uretral, ela vai limpar ali, vai produzir aquela secreçãozinha, uma secreção bem clarinha, que vai limpar o canal da uretra. Perdão. Por quê? Porque a uretra também conduz a urina. Tá? A uretra também é o ducto, né? É o canal condutor da urina. Então, a uretra vai ficar com resíduos de urina. Aí a glândula bulbo-uretral vai limpando aquela secreçãozinha, tá? Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, vamos voltar só um pouquinho aqui para o nosso esqueminha, para a gente poder recordar, tá? Onde é que ela fica localizada, tá? Ela fica localizada, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, ela vai ficar localizada aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região aqui, bem na base aqui do pênis, tá certo? Então ela vai produzindo uma secreção que vai passando e lubrificando a uretra. Uma outra coisa que eu gostaria que você observasse aqui é que o pênis, tá, ele é formado por um tecido, tá, que é um tecido que funciona como se fosse uma esponja mesmo. Tá? Tem o tecido cavernoso ao longo do pênis e na região da glande, que é a cabeça do pênis, tem um tecido chamado de tecido esponjoso. Tá? Ele é um pouquinho mais fininho do que o tecido cavernoso. Mas ambos servem para quê? Quando o homem está excitado, o tecido cavernoso e o tecido esponjoso vão se encher de sangue e isso vai permitir o quê? A ereção do pênis. Tá certo? Isso vai permitir que o pênis fique ereto. Tá? Tudo bem? Resultado, é a presença desses dois tecidos que permite, né, essa ereção. Tá certo? Então, olha só. Chegamos, então, finalmente ao pênis, que é o órgão de cópula. Órgão de cópula. Eu não gosto muito dessa palavra cópula, não, mas tudo bem, tá? O pessoal utiliza, vamos usar, né? Não tem problema nenhum, tá? Então ele é formado pelo tecido cavernoso e esponjoso, ó.
E então é esse tecido, são esses tecidos aqui que vão permitir a ereção do pênis. Eles vão se encher de sangue, permitindo que o pênis entre em ereção, tá? Para que ocorra, para que possa acontecer a penetração e, obviamente, que aconteça a cópula, né? Tá certo? A cabeça do pênis é a glande, tá? Tudo bem? O pênis possui a glande, que é a cabeça do pênis. E a glande vai ser recoberta por uma pele chamada de prepúcio. Recoberta pelo prepúcio. É uma pelezinha que recobre a glande, tá? É uma pele que vai recobrir a glande. Quando ocorre a ereção, o prepúcio ele recolhe, tá? Quando ocorre a ereção, o prepúcio recolhe e se expõe à cabeça do pênis, ou seja, expõe a glande, tá? Tudo bem? A glande vai ficar exposta, tá certo? E isso vai, logicamente, vai facilitar a penetração e vai facilitar também a cópula, tá? Tranquilo? Então, muitos meninos, né, nascem com parte do prepúcio preso em algum ponto da glande, tá? O que a gente chama de fimose, né? Mas ali basta uma incisãozinha, né? O médico vai fazer uma incisãozinha, às vezes nem precisa. Às vezes só com exercício ela vai soltando, tá? Às vezes é preciso uma incisãozinha, o médico tem que ir lá, então, fazer um cortezinho para soltar aquelas regiões onde que estão presas na glande, tá? Tudo bem? Muitos de vocês, claro, devem ter ouvido falar sobre fimose, né? Evidentemente, tá certo? Mas esse aqui é o aparelho reprodutor masculino. Repara uma coisa, assim, em termos anatômicos, o aparelho reprodutor masculino, ele é mais complicado, tá, que o feminino. Agora, em termos funcionais, o feminino é muito mais complicado, tá? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha agora no aparelho reprodutor feminino, dar uma visão geral, e a gente depois vai colocando, né, escrevendo para vocês o nome e a função de cada uma das estruturas aí, tá? O aparelho reprodutor feminino, como disse para vocês, ele é um pouquinho mais simples do ponto de vista anatômico, porém, do ponto de vista funcional, é extremamente complicado, tá? Mas tudo bem, tá? Então, aqui você vai ter, né, as mulheres apresentam 2 ovários, né, um ovário aqui, outro ovário aqui. Aqui vão estar as tubas uterinas, ó, as tubas uterinas estão aqui, tá? Essa região final da tuba uterina você pode chamar de oviduto se quiser, mas não é necessário, não é essa necessidade. E aqui é o útero, tá? Aqui está o útero. O útero que é do tamanho de um punho fechado. É isso aqui, esse aqui é o tamanho do útero, tá? Tudo bem? Que vai aumentar várias vezes durante o processo de gestação, né? A entrada do útero é o colo uterino. Todo mundo aí hoje eu vou falar em câncer de colo de útero, né? Essa região aqui, ó. O colo uterino é essa região de entrada do útero. E aqui o canal vaginal ou vagina, tá? Canal vaginal ou vagina. Tudo bem? O útero ele apresenta um espaço, chamado de cavidade uterina. Essa parede do útero aqui é importante, ó, é o chamado endométrio, tá? O revestimento interno é chamado de endométrio. E essa parede aqui, espessa, essa musculatura aqui, tá? A gente chama de miométrio. Tá? Mio é músculo, tá? É a musculatura do útero, tá? Tudo bem? Então, essa é a visão geral do sistema reprodutor feminino. E aí existe a genitália externa ou vulva. A genitália externa ou vulva, formada pelo clitóris, o clitóris que é um órgão erétil, uma zona erógena feminina, né? Tá certo? Aqui vai estar a abertura da uretra, você pode chamar, se quiser, de meato uretral, como ele chama aqui. Aqui é a abertura da vagina, tá? Tudo bem? Essa abertura aqui, está aqui embaixo da vagina. Ela é recoberta, quando a mulher é virgem, né, por uma membranazinha chamada de ímen, que costuma se romper durante a primeira relação, tá? E aí você vai ter os pequenos e grandes lábios. Os pequenos e grandes lábios são dobras de pele que recobrem e protegem, né, a entrada do canal vaginal. Tudo bem? Essa parede aqui interna da vagina, ela apresenta glândulas, e essas glândulas que tem aqui lubrificam a vagina durante o ato sexual.
tá certo? Ou, como gostam alguns, durante a cópula, né? Então, o aparelho reprodutor feminino, ele é formado, então, pelos ovários, são dois ovários. Os ovários produzem o quê? Os ovários produzem os óvulos, vão formar os óvulos. E formam também os dois hormônios feminilizantes, que são o estrógeno e a progesterona. São os hormônios feminilizantes. Essa é a função dos ovários, então, tá? Os ovários vão se ligar ao útero através das tubas uterinas. As tubas uterinas, então, servem para isso. Elas ligam os ovários ao útero. Aí nós chegamos no útero. O útero, como eu falei para vocês, né, é um órgão. Na verdade, o útero foi feito para quê? É o local onde vai ocorrer, né, uma gestação. É o local onde o embrião vai se desenvolver. Tá? Então, ele serve para isso, na verdade. Né? Tá? É o local de desenvolvimento do embrião. Essa é a função dele. Né? Ah, mas a mulher precisa ficar grávida. Sim, claro, é evidente. Mas o útero está lá para isso. Alguns nominhos que eu queria que você guardasse. Ó. Miométrio. Miométrio é a parede do útero. Tá? Tudo bem. Um outro nominho que eu gostaria que você guardasse é a cavidade uterina, que é o espaço interno. Ó. A cavidade uterina, que é o espaço interno. E endométrio, esse nome vai ser importante, principalmente quando a gente fala de ciclo menstrual. O endométrio, ele é o revestimento interno do útero. É a descamação desse endométrio que a gente chama de menstruação. A menstruação é quando ocorre a descamação do endométrio. Tudo bem? Tranquilo? Aí tem a vagina, ou canal vaginal. A vagina ou canal vaginal é o local de recepção do pênis, né? O órgão de recepção do pênis durante a cópula, tá? Vou colocar local, melhor, né, do que órgão. Como eu disse para vocês, a parede da vagina tem glândulas que servem para lubrificá-la, tá? O que vai facilitar a penetração do pênis durante a cópula, durante o ato sexual. Tudo bem? E aí existe a genitália externa ou vulva. Genitália externa ou vulva. Então, a genitália externa ou vulva, se a gente fizesse aqui bem esquemáticozinho, tá? Tá. Tudo bem? Vou fazer aqui bem esquemático. Tá certo? Então, ela é formada, como eu disse para vocês, pelo clitóris. O clitóris é um órgão erétil, como disse para vocês, é uma zona erógena feminina, né? Tá certo? Está relacionado aí com prazer sexual, inclusive, né, gente? Aqui vai estar a abertura da uretra. A gente costuma brincar, né, que a mulher, pelo menos, foi melhor elaborada, né?
tá? Ela tem um local só para cópula, um local só para sexo, um local só para saída da urina. O homem não, né? Tem um lugar só para saída das duas coisas, né? Aí vai ter a abertura da vagina. Deixa eu fazer um ímã aqui. A abertura da vagina, né? Tá? Aqui vai estar o ímã, quando a mulher é virgem. Assim, biologicamente falando, não existe nenhum grande significado, tá? Para a presença do ímã. Não tem muito significado, tá? E ao lado aqui, ó, você tem os pequenos e grandes lábios vaginais, ó. Pequenos e grandes lábios vaginais. São dobras de pele, então são duas dobrinhas de pele que servem para quê? Para proteger a abertura vaginal, tá? Tudo bem? Então essa é a genitália externa feminina, tá certo? Essa é a parte externa, né? A parte visível, né? Tranquilo? Então você vê aí que existe, né, toda né, anatomicamente falando, é mais simplesinho o sistema reprodutor feminino do que o masculino. Tá? Mas em termos funcionais, em função do ciclo ovulatório ou ciclo menstrual, a coisa é mais complicada, né, gente? Aí a coisa fica bastante complicada, tá? Mas a gente vai trabalhando esses assuntos aos poucos, tá legal? Tranquilo? Então, por hoje, é isso que a gente queria falar, tá? Gente, um grande abraço, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.